Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos and let's get started. Sou o professor Carlos e vamos iniciar a nossa aula, mas antes, se organizem aí em um local tranquilo, silencioso, pegue o seu material, tá ok? O seu caderno, o seu estojo com lápis, borracha, deixa também aí do lado o seu dicionário, que ele pode ser bastante útil na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos checar aqui quais são os nossos objetivos. Ampliação de vocabulário através de textos e exercícios diversos. Hoje nós vamos aprender bastante palavra nova, tá? Principalmente os verbos frasais. Olha, eu vou falar, é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de estudar. Espero que vocês curtam também, tá bom? Os verbos frasais, os famosos phrasal verbs. Vamos seguir. Vamos pensar juntos aqui, olha só. Tem uma mocinha aqui, né? Ela está andando e ela está com o celular na mão, como você pode observar. Daí ela fala assim, I just can't do without my cell phone. Do without? Ela está falando sobre o celular dela. E esse do without que está aqui? A gente sabe, se a gente for até o dicionário, a gente vai ver que o do significa fazer. E a palavra without significa sem. Daí você vem e traduz essa frase, eu não consigo fazer sem meu celular? Fazer o quê? Do que ela está falando? Está faltando alguma coisa, um contexto, algo mais, entendeu? Para a gente poder conseguir interpretar melhor o que está acontecendo ali? Bom, talvez o problema esteja justamente nessa combinação aqui, do, without. Aqui eu tenho um exemplo de um verbo frasal, ou o phrasal verb. Mas o que são phrasal verbs, né? Bora lembrar? Dá uma lida aqui comigo. The combination of a verb and a particle can result in a verb whose meaning is completely different from the meaning of the verb and the particle. O que são os phrasal verbs ou os verbos frasais? A combinação de um verbo e de uma partícula podem resultar em um verbo cujo significado é completamente diferente do verbo ou da partícula. Então, se a gente traduzir essa frase aqui, ela ficaria melhor assim. Eu não consigo viver sem meu celular. Eu não consigo ficar sem o meu celular. Mas peraí, o do é o verbo fazer? Como assim ficar ou viver sem? Isso é um phrasal verb, gente. O phrasal verb é quando você pega um verbo que tem um determinado significado. Pega uma partícula. Partículas são... podem ser preposições, por exemplo, também. Without, on, in, up, várias possibilidades. Você junta esse verbo com essa partícula, você vai ter um significado completamente diferente, tá? Isso é um phrasal verb. E eu digo mais, phrasal verbs são muito utilizados, principalmente na linguagem do dia a dia, do falante nativo de língua inglesa. Existem muitos. E não tenham dúvida, o falante, a pessoa que tem o inglês como segunda língua e consegue dominar esses phrasal verbs, pode apostar. Qualquer americano, por exemplo, que vê você falando, utilizando o perfeito, nossa, esse cara sabe inglês. Tá? Ele é muito utilizado. Tá bom, pessoal? Bom, bora praticar então, mas nós vamos então começar aqui com o nosso vocabulário. Eu disse que a gente ia aprender várias palavras, né? Então vejam esse exercício aqui. Can you name these gadgets? Write the names next to the pictures. Você consegue dar nome a esses aparelhos? Escreva os nomes próximos às figuras. É claro que vocês não têm as figuras aí, né? Mas organize no teu caderno de modo a você identificar qual seria qual. Aqui estão as imagens e aqui estão as palavras. Ó, drone, smartphone, PS5, tablet and laptop computer. Eu vou dar um tempinho, bem fácil, para vocês poderem fazer. Já volto.
Vamos corrigir, gente? Olha só, vai aparecer aqui rapidinho. Eu presumo que ninguém teve dificuldade para fazer, né? É bem simples. Então nós temos aqui, olha, o laptop computer. Por que quando a gente pensa em notebook, a palavra notebook significa caderno, né? Então a gente acaba chamando de notebook, né? A gente até com um sotaque mais aportuguesado, vamos assim dizer. Laptop computer, porque lap significa colo, tá? Então, tipo assim, a ideia que a gente tem é justamente essa, né? O computador que você coloca ali no teu colo, nas suas pernas, quando você utiliza, tá bom? Daí nós temos aqui o smartphone, tablet, PS5 e drone. Só a título de curiosidade, a palavra drone significa zangão, tá? Então, se você encontrar, que a gente até está conversando aqui anteriormente, se você encontrar alguma conexão, a conclusão que a gente chegou aqui foi justamente a questão do barulho que é feito pela hélice, né? Mas só para vocês poderem ficar sabendo, tá bom? Vamos seguir. Eu tenho 3 perguntas aqui que eu queria que vocês respondessem. E essas 3 perguntas, elas têm 3 phrasal verbs diferentes. Olha aqui comigo. A resposta ela vai ser pessoal, mas daí você responde em inglês o que você achar melhor. Então, olha só, number 1. What do you do when your smartphone run out of memory? O que você faz quando o seu smartphone run out of, ficar sem? Vale ressaltar que os phrasal verbs eles podem ter 2 partículas, tá bom? Então aqui eu tenho o verbo run, que significa correr. E as 2 partículas, out e of, junto tudo isso ficou ficar sem. Aí você pensa, meu Deus, o que tem a ver o verbo correr e ficar sem? Nada. Por isso que eu digo, ó, não pode traduzir phrasal verb de maneira literal, tá bom? Nem pensar, senão você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Number 2. Does your tablet take a long time to start up? O seu tablet leva muito tempo para iniciar? Start up, iniciar. 3. Do you save your files before shutting down your computer? Você salva os seus arquivos antes de desligar, so shut down, o seu computador? Então, 3 phrasal verbs. Run out of, ficar sem. Start up, iniciar. Shut down, desligar. Ok? Tempinho para vocês responderem em inglês, hein? E de forma completa, se possível. Na hora que a gente corrigir, se eu não me engano aqui não vai aparecer completo agora, não me lembro. Mas, pratica. Acho que é válido, tá bom? Eu já volto para corrigir. Vamos corrigir, tá, pessoal? Eu tinha pedido para que vocês dessem a resposta completa. Aqui vai aparecer curta, mas eu vou ajudar. Olha só, na 2 e na 3, principalmente.
What do you do when your smartphone run out of memory? I delete photos and videos. Por exemplo, quando o meu smartphone fica sem bateria, eu deleto vídeos e fotos para ter mais espaço, tá? Se você quiser se completar, é só você repetir assim, quer ver, ó? I delete photos and videos when my smartphone run out of memory. É interessante de você responder de forma completa, porque querendo ou não, assim você vai estar repetindo, praticando phrasal verb que ajuda a memorizar. Number 2. Does your tablet take a long time to start up? Yes, it does. No, it doesn't. Aqui, sobre o tablet, né, se ele demora para iniciar, se você vai dar uma resposta completa afirmativa, ó, yes, it takes a long time to start up. Eu usei o pronome it para substituir your tablet, tá? E daí você coloca o S no verbo, aquela regra da terceira pessoa do singular de colocar o S. Na negativa, no, it doesn't take a long time to start up. Não põe S aqui na negativa, só na afirmativa. E number 3. Do you save your files before shutting down your computer? Você salva os seus arquivos antes de desligar o computador? Yes, I do. No, I don't. Resposta completa afirmativa. Tira o do fora e repete o resto da frase. Yes, I save my files before shutting down my computer. Negativa. No, I don't save my files before shutting down my computer. Ok? Beleza. Reading for critical thinking. Teremos 2 atividades com esse pequeno texto aqui, com esse pequeno parágrafo, digamos assim. Primeira atividade. Fill in with the words modern, changed, years and couldn't. É para você preencher essas 4 lacunas que estão em vermelho com as palavras em azul. Tá bom? As palavras modern, changed, years and couldn't. Leia com calma, interprete. Tenho 2 imagens aqui no canto que estão ajudando vocês a entender melhor do que se trata. Tá bom? Essa é a ideia. Vá ao dicionário só se for extremamente necessário. Caramba, não entendi essa bendita dessa palavra. Beleza. Caso contrário, busque o contexto que eu acho que é mais interessante. Tá bom? Já volto para corrigir. Bora corrigir, pessoal? Então, olha só. Eu vou mudar aqui, já vai aparecer todas as palavras, mas daí a gente vê com calma. Cell phones have changed a lot over the years. What can you do now with the modern smartphones that couldn't be done years ago? Então, os telefones celulares têm mudado muito com o passar dos anos. O que você pode fazer agora com os smartphones modernos
que você não podia fazer anos atrás. Então, a primeira palavra é o changed, a segunda é o modern, terceira couldn't e a última é a palavra years, ok? Então, assim que ficou a nossa resposta, tá? Se a gente para analisar, o que a gente pode, o que poderia ajudar a gente a chegar à conclusão? Gente, aqui, cell phones have, você logo de cara percebe que você tem o presente perfeito, você precisa de um verbo. Então, qual das opções aqui seria um verbo na terceira coluna, né? O changed. Smartphones, eu tenho aqui um substantivo. Normalmente a gente precisaria de um adjetivo antes dele, porque no inglês é o contrário, né? O adjetivo vem antes do substantivo. O único adjetivo que a gente tem ali é o modern, né? Be done, precisaria de uma locução verbal. Então, no caso aqui eu tenho couldn't. Então, dicas assim que você consegue ir, poxa, acho que aqui vai se encaixar isso, né? Um adjetivo, substantivo, precisa de um verbo e por aí vai. Bom, tá. No final aqui, eu tenho uma pergunta sobre o fato de que, como a gente pode observar aqui na imagem, né? Olha que mudança radical de um celular para o outro. Daí, sobre essa questão das mudanças dos celulares. Aí a pergunta é, what can you do now with the modern smartphones that couldn't be done years ago? O que você pode fazer agora com os celulares modernos que você não podia fazer anos atrás? Eu quero que vocês pensem nisso. E escrevam em inglês. O que você pode fazer agora que não dava para fazer antes? Ah, agora eu consigo fazer isso, 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 isso. Tá bom? Em inglês. Bora praticar. Já volto para falar mais. Aqui vai aparecer ideias minhas, tá? Mas cada um com as suas, quer ver? Olha o que eu botei. I couldn't make video calls, download apps, and I couldn't take photos. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho 34 anos e eu já tive um celular parecido com esse. Acho que ele era menor, na verdade. Tinha esse flapzinho aqui, mas ele era bem basicão mesmo. E de fato, eu não podia fazer vídeos, não tinha essa coisa de aplicativos, de fazer download de aplicativos. E também, nesse especificamente, também não dava para tirar fotos, né? Nossa, como que mudou? Porque, nossa, hoje a minha vida está no meu celular, sabe? As minhas aulas eu salvo ali para passar para os meus alunos na minha sala de aula, a minha agenda, enfim, muita coisa, tá bom? Então, cada um colocou a tua resposta aí, tá certo? Temos um quiz, pessoal. Número 1 e número 2, de phrasal verbs. Inclusive os phrasal verbs que apareceram na nossa aula de hoje, tá? Então, quem prestou bastante atenção e anotou aí, eu tenho certeza que vai saber responder. Leiam com calma
e marquem a resposta correta aí. Já volto. Vamos corrigir o nosso quiz então? Vamos lá. Number 1. She couldn't sleep well because lots of people were calling, so she decided to shut down her cell phone. Ela não conseguia dormir bem porque muitas pessoas estavam ligando, então ela decidiu desligar o celular. Shut down, desligar. Do without, ficar sem. Number 2. She needs a new laptop, but she runs out of money. Ela precisa de um novo computador, mas ela está sem dinheiro. Então, run out of, ficar sem. Start up, iniciar. Então, número 1, resposta certa é a letra B. E número 2, a resposta certa é a letra A. Ok? Bom, o que nós estudamos hoje, então? Nós aprendemos um vocabulário referente a gadget. Nós vimos alguns aparelhos, né? Aprendemos algumas palavras. E falamos sobre os verbos frasais. Mostrei para vocês o que são esses phrasal verbs, o quão importante eles são, muito utilizados principalmente na língua falada, do dia a dia mesmo do nativo, e falei também que são muitos. Então, por isso que é importante a gente começar a pensar mais sobre eles. Tá ok, pessoal? Aqui estão as referências da nossa aula e eu paro por aqui. Thank you very much for your patience. Bye bye.